tarde, senhores e senhora vereadores. Boa tarde. Boa tarde a quem nos acompanha aqui no plenário e também quem nos acompanha pela internet. Vamos dar início aos trabalhos da 17ª sessão ordinária do segundo período da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a chamada para a verificação de presença e quórum. Vereador Jair Boni. Presente. Vereador Pedro Yantas. Presente. Vereador Edson Paulo Klemba. Presente. Vereador Leonardo Kostiuk. Presente. Vereador Renato Renchuk. Presente. Vereadora Mauri Domingues. Presente. Vereadora Jane Luiz Scali Solda. Presente. E vereador Leandro Jazinski, presente. Havendo número legal com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito que todos fiquemos em pé para ouvirmos a leitura de um texto bíblico e em seguida entoarmos o hino do Rio Azul. Leitura do Salmo 22. Na casa do Senhor habitarei tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estareis comigo com o bastão e com o cajado, eles me dão a segurança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No planalto ondulado e verdejante, na paisagem mais linda que há, tu nascestes altivo e pujante, para o orgulho do meu Paraná. Meus respeitos ao heróico pioneiro, que lutando com alma e ardor, fez nascer esse sol hospitaleiro, Rio Azul, terra de paz e amor. Salve, salve, Rio Azul, que eu amo tanto, meu tesouro e meu bem-querer, minha prece e meu acalanto, sou teu filho e por ti vou viver. Ó sagrado coração de Jesus, nos ampare e nos dê proteção, espargindo sobre nós a sua luz, e no que germinar deste chão, Rio Cotinga, Rio Azul e cachoeiras, os tesouros mais belos que já vi, irrigando essa terra altaneira, protegida pelo bico Marumbi. Ser teu filho para mim é uma glória, que será eterna em meu coração. Siga firme pela estrada da vitória, Rio Azul, meu amado torrão. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Presidente, solicito a cópia da ata. Será providenciado. Eu também solicito. Será providenciado. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao vereador primeiro secretário que faça a leitura de parte do expediente. Ofício número 64 de 2014. Rio Azul, 19 de novembro de 2014. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Encaminho para apreciação desta augusta casa o anexo projeto de lei que autoriza a doação de imóvel de propriedade do município para o Estado do Paraná. A presente proposta legislativa foi elaborada com o intuito de incentivar e investir na área de segurança pública de nosso município. Como se sabe, o atual destacamento da Polícia Militar de Rio Azul é precário e seu espaço é muito pequeno para o desenvolvimento das atividades da corporação. Com a proposta, oferecemos em doação um espaço adequado para que haja a construção da sede e do pátio da Polícia Militar, sendo que os custos com a edificação da obra serão despendidos pelo Estado do Paraná. A área em que está sendo doada é de propriedade do município e será desmembrada de uma área maior, sendo que previmos um prazo de 18 meses para o Estado
inicie as obras de construção da sede, bem como um prazo de 5 anos para sua conclusão. Também, os órgãos da administração pública municipal serão beneficiados com a doação, visto que com o atual destacamento fica ao lado do Paço Municipal. A Prefeitura poderá usar o espaço que será desocupado para utilizar de outros departamentos e secretarias que o necessitem. Aguardamos a apreciação do presente projeto de lei por parte desta Casa, em caráter de urgência e, se necessário, com a realização de sessões extraordinárias. Certos da atenção de todos, contamos com a aprovação da presente proposta legislativa. Atenciosamente, Silvio Paulo Girardi, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Sérgio Mazur, a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação de Rio Azul tem o imenso prazer em convidar Vossa Senhoria e demais nobres edis para prestigiar as finais dos Giras 2014, que acontecerá nos dias 2, 3, 4, 5 e 6 de dezembro, no Ginásio de Esportes Albino Janoski. Suas presenças são de extrema importância para abrilhantar ainda mais o referido evento. Terça-feira, das 18 às 22 horas, final do futsal masculino. Quarta-feira, das 20 às 22 horas, final do futsal masculino, sub-17 e veteranos. Quinta-feira, das 20 às 22 horas, final do futsal livre feminino e masculino. A sexta-feira, das 19 às 22 horas, final do voleibol sub-14 feminino, livre masculino e feminino. Sábado, 6/12, das 10 às 19 horas, basquete, logo após a entrega das premiações a quem fizer jus. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar meus votos de elevada estima e distinta consideração. José Ambrósio Zen, Secretário Municipal de Esportes e Recreação. Rio Azul, 27 de novembro de 2014. Prezado Senhor, vimos através deste convidar para o evento em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência no dia 3 de dezembro. Tal evento será realizado às 9 horas com passeata saindo do calçadão, percorrendo as ruas da cidade e terminando no local de saída. Durante a passeata, serão envolvidas pessoas da comunidade e entidades preocupadas com a causa. Também será lançado o projeto Rio Azul Sem Preconceito, conforme anexo. Lembrando que este projeto está em construção, sendo o pontapé inicial o conhecimento do projeto. Certos de sua atenção e presença, agradecemos pela participação. Atenciosamente, equipe voluntária organizadora. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2014. A mesa diretora da Câmara de Rio Azul, por seus membros, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, apresentam para a deliberação do plenário o seguinte. Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica estabelecida a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Câmara Municipal de Rio Azul para o exercício de 2015, conforme anexos. Artigo 2º. A execução orçamentária para o exercício financeiro de 2015 foi programada com base na receita corrente líquida arrecadada no município de Rio Azul e as despesas realizadas pela Câmara Municipal nos últimos exercícios financeiros. Artigo 3º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015. Rio Azul, 2 de dezembro de 2014, Sérgio Mazur, presidente, Leonardo Kostiuk, vice-presidente, Leandro Jazinski, primeiro secretário, e Pedro Yantas, segundo secretário. Projeto de lei, emenda, da denominação a prédio público. Projeto de lei, artigo 1º, fica denominado Pedro Fusberg, o prédio do mini posto de saúde da localidade de Água Quente dos Beiras, neste município. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, vereador professor Eloy Pissaia, Rio Azul, 25 de novembro de 2014, vereadora Jane Luiz Scalisolda. Câmara Municipal de Rio Azul. Senhor presidente, encaminho para apreciação
a emenda aditiva que anexo, referente ao projeto de lei, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração do magistério público municipal. Respeitosamente, Edson Paulo Klemba, vereador. Requerimento número 263, 2014. A mesa diretora. Requeremos, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica Municipal, o desarquivamento do projeto de lei que dá denominação à escola da localidade de Barra da Cachoeira, neste município, rejeitado em sessão ordinária no dia 4 de novembro passado, a fim de que, reconstituído, tenha iniciado imediatamente seu trâmite regimental. Para constar, Lei Orgânica Municipal, artigo 57. A matéria de projeto de lei rejeitado ou prejudicado somente poderá constituir objeto de novo projeto de lei na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Edson Paulo Klemba, Leandro Jazinski e Sérgio Mazur. Câmara Municipal de Rio Azul, edital número 4 de 2014, de convocação para a eleição da mesa diretora para o biênio 2015-2016. Sérgio Mazur, presidente da Câmara Municipal de Rio Azul, no uso de suas prerrogativas que lhe são dadas pela legislação em vigor, torna público que convoca sessão extraordinária para o próximo dia 9 de dezembro, terça-feira, logo após o encerramento da sessão ordinária da mesma data, para a eleição, nos termos regimentais, dos novos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Azul para o biênio 2015-2016. Primeiro, do protocolo e registro das chapas. Os interessados poderão protocolar suas chapas até o final do prazo do intervalo entre as sessões ordinária e extraordinária do dia da eleição, os quais deverão conter os nomes indicados para cada um dos cargos, conforme dispõe o artigo 29 do Regimento Interno e artigo 25 da Lei Orgânica Municipal, com as respectivas assinaturas. Segundo, do método de votação e eleição. A votação será secreta nos termos do artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, através de chamada nominal presidida pela atual mesa diretora. Será considerada vencedora a chapa que conseguir a maioria dos votos válidos e, em caso de empate, será considerado eleito o vereador mais idoso entre os candidatos à presidência, sendo ainda utilizado como critério de desempate dia, mês e hora de nascimento. Do quórum para a eleição da posse dos eleitos. O processo eleitoral só poderá ser realizado com a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara. A apuração será feita por 2 vereadores indicados pelo presidente da sessão, sendo que, logo após, será declarada a chapa vencedora e eleita, cujos membros tomarão posse automaticamente a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Gabinete da Presidência do Legislativo Municipal, Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Sérgio Mazur, presidente. Solicito ao vereador, segundo secretário da mesa, que continue a leitura do expediente. Requerimento número 257 de 2014. Requeiro, depois de ouvido o plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, defendendo a nomeação da professora Sandra Romaniuk Nós para a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A referida professora já desempenhou a função de secretária até há pouco tempo e sua saída da Secretaria de Cultura e Turismo, pelas atividades e projetos que vinha desenvolvendo, causou um sentimento de perda e até mesmo comoção nas pessoas que acompanharam e participavam ou que tinham filhos participando destes eventos: escolinha de futebol, grupo moleca, terceira idade, aeróbica, domingo no parque, concursos, etc. Seu trabalho é conhecido e tem o apoio da maioria da população, por isso é importante apoiar que ela volte a exercer o cargo
pois com certeza quem tem muito a ganhar com isso é a própria população. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Sérgio Mazur, vereador. Requerimento número 258 de 2014. Requeiro, depois do ouvido plenário da forma regimental, seja encaminhado expediente à Companhia Paranaense de Energia, Copel, solicitando urgência na substituição de um poste que se encontra quebrado na rua Getúlio Vargas, próxima esquina com a rua José Psaia, haja vista que oferece risco iminente de acidentes. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Edson Paulo Klemba, vereador. Requerimento número 259 de 2014. Requeiro, depois de ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que no prazo legal, para fins de conhecimento, encaminhe a esta casa a relação de todas as pontes construídas no atual mandato, com cópia dos contratos firmados com as construtoras, bem como dos termos aditivos, quando houver. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Edson Paulo Klemba, vereador. Requerimento número 260 de 2014. Requeiro, depois do ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente à Promotoria Pública da Comarca, denunciando a possibilidade de existência de irregularidade na contratação da empresa para execução de obras de ampliação da rede de esgotos em nossa cidade. Justifica-se o denunciado ante a existência de fortes indícios de direcionamento em favor da empresa vencedora, Darley Molinari, com sede na cidade e município de Rebouças. Há relatos de empresas que afirmam não terem participado do certame licitatório para a execução da obra por não terem conseguido realizar a visita técnica exigida em edital, que isso se deu por não encontrarem na prefeitura o senhor vice-prefeito municipal e secretário municipal de planejamento, Antônio Galdino França Júnior, nas diversas vezes em que o procuraram para este fim, pois eram informados de que somente ele poderia fazer o acompanhamento desta visita. Também reforça os indícios de irregularidade o fato de que somente a empresa vencedora conseguiu realizar esta visita técnica no tempo estipulado no edital, e ainda que neste edital não constava a exigência da empresa participante anexar aos demais documentos o comprobatório de capacidade técnica para a obra licitada, conforme é praxe nos editais de licitação para contratação de serviços de engenharia. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Edson Paulo Klemba, vereador. Requerimento número 262 de 2014. Requeiro, depois do ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando que seja enviado esforço objetivando buscar junto à empresa responsável a execução da ampliação das redes de água e esgoto na rua Alfredo Buco, na Vila Diva, nesta cidade, conforme desejo do morador Odair Santana, entre outros. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 1º de dezembro de 2014, Renato Renchuk, vereador. Indicação número 173 de 2014. O vereador que se subscreve, no uso de suas atribuições legais, requer que, depois de ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em regime de urgência, em função das péssimas condições em que se encontra e por se tratar de uma região de serra em aclive acentuado, providenciar o patrulhamento e cascalhamento da estrada que interliga as comunidades de Água Quente de Cima e Marumbi dos Ribeiros, nas proximidades da propriedade do senhor Vicente Dirva e familiares.
a pedido dos moradores e demais usuários, seja providenciada a execução de patrulhamento da estrada que segue em direção à propriedade das famílias Moissa, Surmas, Mazur, Zube e outros. Na rua Getúlio Vargas, próximo ao número 273, residência do senhor Romualdo Dembesque, providenciar a execução de reparos no calçamento da área de passeio e o desentupimento de Boca de Lobo. Plenário, o vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 2 de dezembro de 2014, Sérgio Mazur, vereador. Indicação número 174 de 2014. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais requer que, depois de ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal indicando que segue. Em Palmeirinha, a pedido da família Gurski, com urgência, providenciar a execução do cascalhamento da estrada que dá acesso à sua leitaria, necessário para garantir o tráfego do caminhão que diariamente faz a retirada da produção. Em Pinhalzinho, a pedido de Leopoldo Budiak, com urgência, providenciar a execução do cascalhamento da estrada que dá acesso à sua leiteria, necessário para garantir o tráfego do caminhão que diariamente faz a retirada da produção. Em Barra de Rio Azul, a pedido de Salvador Ferreira, providenciar com urgência a reconstrução de um bueiro na estrada que dá acesso à sua leiteria, necessário para garantir o tráfego do caminhão que diariamente faz a retirada da produção. Plenário, vereador professor Eloy Psaia, em Rio Azul, 2 de dezembro de 2014, Jair Boni, vereador. O expediente está em discussão. O expediente foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, votação nominal e redação final, submeto o projeto de lei número 755/2014, de autoria do vereador Jair Boni, que altera a lei número 740/2014, que trata de autorização para concessão de direito real de uso de lote urbano a Juraci Michalski, M, passando a prazo da concessão de 2 anos para 15 anos. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Amauri. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Jair. Favorável. E vereador Edson. Favorável. Em segunda votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão, votação secreta, redação final, submeto o projeto de lei número 754/2014, de autoria do vereador Jair Boni, que concede o título de cidadão honorário de Rio Azul ao ex-prefeito municipal, o senhor Mário Piotrowski. O projeto está em discussão. Submeto então agora o projeto à votação. Vereador Pedro. Vereador Jair. Vereador Edson. Vereadora Jane.
Vereador Renato. Vereador Amauri. Vereador Leonardo. Vereador Leandro. Convido o vereador Amauri e o vereador Pedro para fazer a contagem dos votos. Em segunda votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação nominal, em separado, submeto as seguintes emendas ao projeto de lei número 756/2014 do Executivo Municipal, que reestrutura o plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal. Emenda do Executivo número 5/2014, modificativa à redação do anexo 5, quadro de funções gratificadas, aumento em R$ 50 a gratificação do diretor da escola 1 e 2. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Tomada de Contas favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Amauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Então a emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 33/2014 dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Renchuk, Amauri Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo, Edson Paulo Klemba. Aditiva de parágrafo à redação do artigo 51 conforme segue. Artigo 51. O plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público Municipal será implantado de acordo com as normas estabelecidas nesta lei. Parágrafo. O presente plano poderá ser revisado a qualquer tempo, estando garantida a participação de 2 representantes dos professores e de 1 representante dos demais profissionais da educação. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Edson. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Amauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. E vereador Leandro. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 34/2014
dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo e Edson Paulo Klemba. Aditiva e modificativa. Adita novo artigo 52 e, em consequência, modifica a ordem dos seguintes. Adita-se novo artigo, a seção 3 das disposições finais, com a seguinte redação: os professores, para assumirem a função de pedagogo ou pedagoga, deverão ser escolhidos preferencialmente entre os docentes de cada escola pela direção e professores da mesma. Primeiro, se não houver professor com habilitação para a função, será escolhido professor de outro estabelecimento. Segundo, o não cumprimento pelo pedagogo de suas atribuições acarretará em advertência e, em caso de reincidência, haverá imediatamente nova escolha, na forma indicada no capítulo. Modifique-se o referido projeto de lei em razão da aprovação da emenda anterior, renumerando os atuais artigos 52, 53 e 54 para artigos 53, 54 e 55. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereadora Amaury. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. E vereador Renato. Favorável. Foi aprovado por unanimidade. Emenda do Legislativo número 35/2014, dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo e Edson Paulo Klemba. Modificativa à redação dos incisos 2 e 3 do artigo 32, que trata das gratificações pelo exercício de docência em classe especial e pelo exercício de docência em sala de recursos, retirando de ambos as expressão mediante designação expressa, passando a ficar com a seguinte redação: serão concedidas gratificações proporcionais à jornada de 20 horas semanais, de acordo com as condições especificadas a seguir. Gratificação pelo exercício de docência em classe especial a quem desempenhar atividades em classes reconhecidas como especial, destinadas a alunos portadores de necessidades, conforme consta no anexo 5 da presente lei. 3. Gratificação pelo exercício de docência em sala de recursos a quem desempenhar atividades em salas de recursos multifuncionais, destinadas a alunos com necessidades educativas especiais, tais como portadores de necessidades, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, conforme consta no anexo 5 da presente lei. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Amaury. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 36/2014, dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo e Edson Paulo Klemba. Modificativa à redação das alíneas C, D e E do inciso 2 do artigo 19,
cuja redação passa a garantir a progressão por tempo de serviço de forma automática após cumprir o período de tempo que a lei trata, sem a necessidade de o servidor requeri-la. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereadora Jane. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 37/2014, dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo e Edson Paulo Klemba. Modificativa à redação do inciso 3 do artigo 50, cuja redação passa a garantir que os valores retroativos decorrentes da efetivação da progressão da tabela de lei número 563/2010 são devidas e deverão ser pagas ao servidor, retirando pela expressão o que levará em consideração a disponibilidade econômica financeira do município. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Jair. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 38/2014, dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Sérgio Mazo e Edson Paulo Klemba. Aditivo de 2 parágrafos à redação do artigo 49, conforme segue. Parágrafo 1º. O fator irredutibilidade de vencimentos, previsto no capítulo, será objeto de reajuste sempre que o servidor obtiver progressão por tempo de serviço ou por merecimento, nos mesmos percentuais, a fim de preservar o seu caráter permanente. Parágrafo 2º. O fator irredutibilidade de vencimentos comparar o vencimento total do servidor, inclusive para fins de cálculo dos proventos de sua aposentadoria, reajustado anualmente na mesma data e proporção. Parecer das comissões, da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Legislativo número 39/2014, do vereador Edson Paulo Klemba, aditiva de parágrafo à redação do artigo 2º conforme segue. Para efeito desta lei, o quadro próprio do Magistério Público Municipal é formado pelos profissionais da educação, cujas ocupações são voltadas a atividades fim de competência constitucional do município para atender a demanda educacional, bem como caracteriza-se pela exigência de conhecimento teórico, habilitação e desempenho intelectual.
Parágrafo. Os profissionais da educação, exceto se nomeados para o exercício do cargo de diretor ou de secretário municipal, terão suas atividades restritas no âmbito e competência da Secretaria Municipal de Educação, não podendo serem designados para cargos administrativos em outras áreas, cujas vagas devem ser ocupadas por quem prestou concurso público específico. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda do Executivo número 6/2014, modificativa à redação do anexo 4, estrutura de vencimentos do quadro do Magistério Público Municipal. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, contrário. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, contrário. Entendo sendo contrário o parecer das comissões, nos termos regimentais, a emenda está rejeitada. Em segunda discussão, votação nominal e redação final, juntamente com as emendas a ele aprovadas, submeto ao projeto de lei número 756/2014, oriundo do Executivo, que trata da reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração do Magistério Público do município de Rio Azul, fixa seu número de vencimentos, disciplina as normas de ascensão funcional e dá outras providências. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Leonardo. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Em segunda votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação nominal, submeto a seguinte emenda supressiva aos incisos 4 e 5 do projeto de lei oriundo do Executivo, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, de autoria dos vereadores Leandro Jazinski, Renato Rentiuk, Amaury Domingues, Pedro Yantas, Edson Paulo Klemba e Sérgio Mazo. Esta emenda suprime os incisos que autorizam a contratação de pessoal por período determinado para desenvolver atividades na Casa Lar e para a execução de projetos temporários de interesses das secretarias municipais, ficando mantidos os incisos 1 e 2 e 3, que autorizam a contratação de pessoal por tempo determinado para assistência a situações de emergência e perigo público iminente, assistência a emergências em saúde e admissão de professores substituto. Parecer da comissão favorável. A emenda está em discussão. Submeto a emenda à votação. Vereador Leonardo. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Foi aprovado por unanimidade.
Em primeira discussão e votação nominal, juntamente com a emenda aprovada, submeto o projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade excepcional interesse público nos termos do inciso 4 do artigo 37 da Constituição Federal. Parecer das comissões, favorável. O projeto está em discussão. Senhor presidente, espero que esse projeto seja só por interesse público, não interesse pessoal, tá? Porque emergencial tudo bem, agora que não se torne sempre essas contratações aí para não virar um cabide de emprego como está sendo. Submeto o projeto à votação. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Amauri. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Em primeira votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação nominal, submeto o projeto de lei de autoria do vereador Leonardo Kostiuk, que nomina Gralha Azul, rua aberta no loteamento Boa Vista do Erechim, nesta cidade. Parecer das comissões, favorável. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Jair. Favorável. Em primeira votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação secreta, submeto o projeto de lei da autoria do vereador Sérgio Mazo, que nomina vereador Sebastião Buco, rua aberta no loteamento Vila Barão, nesta cidade. Parecer das comissões, favorável. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação. Vereador Edson. Vereador Jair. Vereador Pedro. Vereador Leandro. Vereador Leonardo. Vereador Renato. Vereadora Mauri. Vereadora Jane. Já peço que a senhora aguarde aqui, vereadora, para a senhora ajudar a fazer a contação dos votos. Com o vereador Leandro Jazinski.
Em primeira votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Uma explicação aqui porque um projeto com o nome de uma rua foi votação aberta e outro foi votação secreta. O projeto do nobre colega vereador Leonardo Kostiuk nomina Gralha Azul. E o projeto da rua, que é na Vila Barão, em nome de um ex-vereador, Sebastião Buco. Então, o nome da pessoa, então a votação é feita secreta. Seria isso que para me explicar para quem está acompanhando essa votação. Em primeira discussão e votação nominal, submeto o projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre o sistema de classificação de cargos e o plano de carreira e remuneração dos servidores públicos civis do município de Rio Azul, juntamente com as emendas a ele aprovadas na sessão ordinária anterior. Solicito ao nobre vereador Edson Paulo Klemba, que pediu vistas à matéria na sessão anterior, o que lhe foi concedida nos termos do regimento interno, que se manifeste a respeito de suas conclusões. Nobre presidente, senhores vereadores, eu sou contrário a esse projeto, por isso que pedi vistas, ainda era pouco espaço de tempo. A única equiparação das tabelas é bem desproporcional aos aumentos dados em certas classes. Então, torna a dizer, se você faz uma equiparação, tem que ser uma porcentagem coerente e mesma a todos. Então, há uma desproporcionalidade de porcentagem no aumento das classes enquadrado nessas tabelas. Então, por isso que eu pedi vistas, torno a dizer que esse projeto vai prejudicar certos funcionários, tá? Não sou favorável. Então, por isso que foi pedido vistas e ainda digo que a matéria ainda que tinha de ser mais discutida, mas tudo bem. Eu sou um... Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, presidente Edson Paulo Klemba, contrário, secretário Jair Boni, favorável, e membro Leonardo Kostiuk, favorável. Comissão de Finanças, Orçamento e Modo de Contas, os vereadores, favorável. Comissão de Educação, Saúde, Bem-Estar Social, Cultura e Esportes, favorável. Submeto o projeto à votação. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Edson. Contrário. Vereador Jair. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. E vereador Leonardo. Favorável. Em primeira votação, o projeto foi aprovado por 7 a 1. Em única discussão, votação nominal e redação final, submeto o projeto de resolução de autoria da mesa diretora que autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.000 no orçamento vigente da Câmara Municipal. Parecer das comissões, favorável. O projeto está em discussão. Submeto o projeto à votação. Vereador Leonardo. Favorável. Vereador Leandro. Favorável. Vereadora Jane. Favorável. Vereador Edson. Favorável. Vereador Renato. Favorável. Vereador Pedro. Favorável. Vereadora Mauri. Favorável. Vereador Jair. Favorável.
Foi aprovado, então, por unanimidade. As comissões permanentes competentes encaminham para exame e parecer no prazo de 48 horas os projetos de lei recebidos nesta sessão. Convoco todos os senhores e senhoras vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada nesta próxima quinta-feira, dia 4 de dezembro, às 14 horas, para tratar da seguinte ordem do dia. Apreciação em segundo turno do projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre a contratação por tempo determinado. Apreciação em primeiro turno do projeto de lei recebido do Executivo que dispõe sobre a autorização para doar terreno urbano situado na rua Dona Júlia Gruchinski ao Estado do Paraná para a construção de nova sede do destacamento da Polícia Militar. Apreciação em primeiro turno do projeto de lei de autoria da vereadora Jane Luiz Scalisolda, que nomina Pedro Fusler, o prédio do mini posto de saúde na localidade de Água Quente dos Meiras. Apreciação em turno único do projeto de decreto legislativo recebido nesta sessão de autoria da mesa diretora, que estabelece a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso da Câmara Municipal do Rio Azul para o exercício financeiro de 2015. Anuncio que da pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária, no dia 9 de dezembro, terça-feira vindoura, a última deste ano de 2014, constará o seguinte: a apreciação em segundo turno do projeto de lei recebido do Executivo que dispõe sobre a autorização para doar terreno urbano situado na rua Dona Júlia Gruchinski ao Estado do Paraná para a construção de nova sede do destacamento da Polícia Militar. Apreciação em segundo turno do projeto de lei de autoria da vereadora Jane Luiz Scalisolda, que nomina Pedro Fusler, o prédio do mini posto de saúde da localidade de Água Quente dos Meiras. Apreciação em segundo turno do projeto de lei oriundo do Executivo que dispõe sobre a reestruturação do sistema de classificação de cargos e plano de carreira e remuneração dos servidores públicos civis do município de Rio Azul. Destaco o convite da Secretaria Municipal de Esportes para as finais dos Jogos dos Giras de 2014, que acontecem nesta quarta, quinta, sexta e sábado, cuja cópia com a programação de cada dia todos receberão em suas mesas. Também destaco o convite para o evento passeata em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 9 horas da manhã, no calçadão da Praça Tiradentes. Palavra livre, pela ordem de inscrição, vereador Edson Paulo Klemba. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, ao público presente, internautas. Hoje vamos preservar a imagem do nosso executivo. Vamos parabenizar ele por um trabalho que ele fez com o pé da brita ali na Vila Santa Terezinha, se não me engano, porque o emocional do nosso executivo não anda muito bem, pelo que eu vejo, sabe? Que eu presenciei semana passada, ele acho que não se encontra muito bem, mas desejo melhoras a ele.
Então, minha gente, semana passada eu comentei aqui nessa casa, senhores vereadores, de uma licitação sobre o esgoto, aonde que uma empresa só concorreu. Duas empresas foram várias vezes procurar o edital lá na prefeitura, mas como, não sei se é como subterfúgio, como é que posso enquadrar isso, colocaram que tem que ter uma visita técnica do vice-prefeito. O vice-prefeito, que eu saiba, ele é formado professor. Técnico em obras de engenharia, eu desconheço. E daí, o atestado de capacidade técnica, não pediram para essa empresa, que daí é do engenheiro. Pergunto aos senhores vereadores, uma empresa de uma cidade ao lado aqui, da onde o nosso vice-prefeito vem também, né? Será que tem alguma coisa no meio? Seu prefeito que se cuida, que acho que estão mexendo na marmita dele, viu? Portal da entrada da cidade, saída para Malé. Hoje eu fui dar uma olhada lá, estão fazendo bate-estaca de novo. E aquele que já foi feito, quem será que vai pagar a conta? Os senhores, a plateia aqui presente? Obra de engenharia, nós estamos bem aqui em Rosunha. Muito bem. Hoje os comentários são poucos. Dona Jane, da nossa época, sempre que nós estávamos lá no prefeitura, perguntava: está chegando o final de ano e aquela prestação de conta da Festival hoje não apareceu aqui, né, Dona Jane? Exatamente. Permite falar um pouquinho? Opa. Já foi solicitado o pedido, até agora não veio essa prestação? Acho que mandaram lá para o Nordeste, em cima de uma tartaruga, está dando a volta, e ele vai chegar aqui na próxima Festival, né, Dona Jane? Nosso tempo era apurado, né? Pois é, não sei o que aconteceu, acho que você perdeu o caminho, ou se alguém recebeu, que nos mande. Obrigado, senhores. Conceda a palavra ao vereador Jair Boni. Presidente, nobres vereadores, a plateia, os internautas que nos prestigiam. Quero fazer um comentário sobre o projeto Rio Azul Sem Preconceito. Inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho local. Eu parabenizo essas pessoas em nome da Sandra Romaniuk Nós, Regiane Nós e Ana Leoni Domingues, que é um projeto que está se levantando aí. Eu acho que é de grande importância lembrar dessas pessoas especiais e dar um direcionamento para elas, aonde elas se sentem no meio de todos os riozulenses. Projeto Cidade Limpa. No dia de hoje e amanhã está sendo apresentado em Curitiba esse projeto Cidade Limpa pela Ana Rita Viana Boni e pela Eugênia Pacholotto. Eu vejo um projeto que está em andamento, vejo que está sendo meio até descuidado. Hoje, ao pedido do nobre vereador Edson Paulo Coimbra sobre o poste aqui na frente da Câmara, onde ele foi quebrado, pelo que me disseram, por um ônibus da prefeitura, não sei quem, e 2 caixas de lixo lá na Vila Diva, aconteceu a mesma coisa. Então eu acho que é um projeto onde nós temos ele escrito na esfera federal
para conseguir mais 250 caixas coletoras para a cidade inteira. Onde essas caixas têm que ser de melhor qualidade, que vai ser lutado por isso. Mas nós temos que cuidar, quando você começa um projeto pequeno para ele ir grande. Um pouco falha, nossa, eu faço parte dessa comissão, mas tem hora que falta um pouco de força para a gente lutar nisso. O projeto para mudar de 2 anos a 15 anos ao Juraci Michalski e o título de cidadão honorário ao senhor Mário Petroski, eu agradeço a todos os vereadores pelo voto. É de grandeza quando um cidadão que passa na vida política, ele é lembrado como nós estamos passando aqui. Então eu agradeço em nome do Mário pela votação. Um dia nós podemos ser lembrados também. Fazer um comentário do pedido do nobre vereador Renato Renchuk sobre a água. Renato, é a hora de a gente lembrar aonde está faltando isso. Está sendo executado o projeto de captação de água, tratamento e melhoria em toda a rede. Então eu acho que todo o perímetro urbano que está faltando essa melhoria, é hora da gente cobrar. Porque se deixar escapar agora aqui, pode ser que demore para que volte, né? Então é de grande importância a gente estar lembrando, quando tem um projeto que está em andamento, a gente lembrar onde precisa para a gente ser atendido. Muito obrigado. Esses dias à tarde eu estava dando uma passeada, uma andada na cidade, nos bairros, e acabei me encontrando com o secretário de obras lá próximo à Vila Feliz, como o vereador falou ali. Eu andei naquelas ruas, posso ter conversado com ele, contei aproximadamente 10 ruas que foram colocadas pela brita. Como eu falei numa sessão aqui, que seja feito esse trabalho quando chove, que os caminhões não possam ir para o interior, que continue. Nós queríamos dar os parabéns para o secretário de obras, que estava quase escurecendo o horário que eu passei lá, e ele estava lá cuidando do seu trabalho. E a gente cobra deles aqui, a gente critica, tem horas que a gente faz uma crítica. Então eu queria elogiar ele e o chefe do executivo por ter feito uma readequação naquelas ruas e colocado pedra brita. E que continue colocando pedra nas ruas dos nossos bairros, que eu tenho certeza que, como nós já pedimos várias vezes aqui na Câmara, tenho certeza que os moradores dos bairros vão ficar muito contentes pelo trabalho que está sendo realizado e que aconteça nos outros bairros também. Eu estou pedindo aqui para o prefeito, fiz um pedido, para que em 2015 ele baixe um decreto e nomeie a Sandra Romanil, que nós, como secretária municipal de Cultura e Turismo, porque define a situação dela legalmente e faz com que dá incentivo para ela continue fazendo esse trabalho dela. E dizer que tudo que houve, com o manifesto que aconteceu, eu quero dizer que eu sempre estou à disposição para ajudar a Sandra e também naquele trabalho que ela faz. Inclusive ela pediu para mim, agora se não me engano, dia 10 ou 11, eles vão a Pato Branco participar dos jogos e vão com elas à prefeitura, e ela solicitou de mais alguma pessoa para ir junto para cuidar dessas crianças, porque ela não consegue cuidar de todos. E as mães e os pais querem ver que essas crianças vão e tenha pessoas responsáveis cuidando delas, para que essas mães e pais fiquem tranquilos em casa. Então já conseguiu arrumar pessoas que vão para trabalhar, para ajudar a cuidar desses alunos, e ela me fez um convite para mim participar, ir até Pato Branco, e eu aceitei esse convite.
Vou com o meu veículo, inclusive vou levar alguns atletas, para incentivar, dar apoio e para dizer que nós, vereadores, estamos aqui para apoiar os trabalhos que ela vem desenvolvendo. Então, esse é um pedido que eu fiz para que o Executivo faça isso, porque será de muito interesse, de muita valia para o nosso município. Então, era esse comentário que eu queria fazer com respeito à funcionária Sandra Romaniuk nosso. Hoje eu não tenho a lista dos que acompanharam aqui na sessão, mas queria agradecer a presença de todos, né? Do ex-vereador Antônio Boni, do ex-vereador José Tomás Andrade, da Ângela Pático Borges, Miriam Couto Gestal, Ari de Souza, Evelaine de Souza, Adilson de Souza, Lídio Karpinski, Alceu Rosa, Luiz César Costa Lima, Luciano Melo, João Paulo Cussi, já falei aqui do ex-vereador Antônio Boni, Elio José Cabral da Silva, Antônio Slabic, Paulo Grussekoski Filho, Írio Glus, e tem uma assinatura aqui que eu não consegui saber quem que é o nome das pessoas. Se eu li errado algum nome, se um nome, me perdoe. Em nome de todos os vereadores, agradeço a presença de todos que nos acompanharam via internet e aqueles que estiveram conosco nesta noite de hoje. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e convoco os senhores e senhora vereadores para estarem presentes na próxima sessão ordinária a ser realizada às 19 horas da próxima terça-feira, dia 9 de dezembro. Com as palavras sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e desejo uma boa noite a todos.